Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre. Dizer a Jesus misericordioso que estenda as suas vibrações de amor uma vez mais para toda a humanidade da Terra. Sê conosco, Senhor, para que nos sintamos a cada dia mais próximos dos seus ensinamentos, destas verdades luminosas que clareiam as nossas consciências e dão alento aos nossos corações. Que o vigor do bom ânimo se expanda de nós e que a cada dia mais estejamos prontos para o trabalho, aprendendo a servir em seu nome, disponibilizando o que trouxemos de melhor em nós, como singelas oferendas que trazemos para depositar no coração misericordioso que verte para nós o seu amor. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no trabalho do bem constante. Assim, Mestre querido e bom, em nome desses Espíritos amoráveis que conduzem o nosso trabalho, iniciamos as reflexões desta manhã. Queremos mergulhar nesses ensinamentos para incorporá-los em nosso ser espiritual como experiências adquiridas, como marcas indeléveis do Cristo em nós. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E o item que nós estamos é a missão dos espíritas. Então, o Evangelho está falando sobre os bons espíritas e não sobre os espíritas tão somente. Os bons espíritas são aqueles talhados para a coerência da exemplificação e para os sacrifícios dos interesses pessoais, para chegar a um estado de abnegação e devotamento. Mas o convite é para todos e, portanto, a pergunta ainda é esta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? O extravio, ou a perda da oportunidade, porque geralmente quem se afasta, embora estando fisicamente no trabalho, mas distante das verdades de vida eterna, que se fragilizam extremadamente quando qualquer coisa lhes acontece, então verificamos que a fé ainda não se estabeleceu, quando fazem um aglomerado de outras abordagens, achando que também aquilo é espiritismo, quando não é, quando Kardec já veio nos trazer uma renovação de pensamento, de uma limpidez absoluta, de um bom senso irretocável, de uma clareza de pensamento, exatamente para que a nossa mente se desvencilhe de outras abordagens filosóficas, ideológicas e tais, que só nos confundem ainda. Mas por atavismos, muitos dos espíritas ainda trazem essas características, trejeitos, insígnias, rituais e outras abordagens, e ainda nós percebemos que aquela limpidez do cristianismo redivivo não se fez naquele espírito.
E é por essas fragilidades da aparência de ser espírita, só que não sendo, tendo a titulação de ser espírita, mas não dando os testemunhos, é que nós vamos deserdando, abandonando, porque somos arrastados pelo imediatismo, pelo comodismo, né? Por servir a dois senhores, podemos achar que podemos ter todo o comportamento adequado dentro da casa espírita e servir a Mamon fora da casa espírita, com todas as extravagâncias que hoje o mundo nos oferece de excessos. Isto precisa ser um chamamento de mudança, de tomada de decisão. Aproveitemos esses instantes pandêmicos que a humanidade precisa atravessar para tomarmos decisões irreversíveis de coerência quanto aos ensinamentos de Jesus. Então, vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Então, quando nós estamos voltando ao mundo espiritual, nós estaremos diante da nossa consciência. E ninguém vai nos apontar coisa alguma a não ser nós mesmos, que estaremos conscientes daquilo que deixamos de fazer. E isso vai revelar para nós, por exemplo, né, se nós precisamos perguntar quantas aflições nós fomos capazes de aliviar. Não é a casa foi capaz, um colega, um amigo que está do lado foi capaz, que eu, fomos capazes. Quantos que foram consolados, quantos que foram alentados, quantos que foram compreendidos, quantos foram perdoados. Então, ainda continuando o pensamento de Emmanuel, nesse livro Opinião Espírita, na lição número 1, que é Examinemos a Nós Mesmos, então ainda estamos dizendo por quais sinais nós vamos reconhecer que nós estamos vivendo o cristianismo redivivo na sua grandeza. Por quais sinais eu vou saber que eu, ao longo dos séculos, negligenciei com o meu progresso e agora eu tenho um tanto muito pequeno de tempo relativo para fazer aquilo que por séculos não fiz. E é por isso que os trabalhadores da última hora, são os retardatários do caminho, eles terão as oportunidades de fazer tudo o que os outros fizeram ao longo do período integral. Só que para isso vai requerer de nós sacrifício. Sem sacrifício não há possibilidade de progresso espiritual. Sem nós vencermos os nossos limites, nós não progredimos. Porque nós muitas vezes falando, eu estou no meu limite, eu digo alargue um limite, vá além do seu limite. Porque se você dá um passo a mais além do seu limite, o seu limite se alargou. E aquilo é que é o exercício da expansão das possibilidades do trabalhador espírita cristão. O sacrifício é o fundamento de toda e qualquer evolução da espécie humana. É uma disposição para chegarmos à abnegação. É a nossa maior motivação para chegarmos à abnegação e ao devotamento. Essa palavra sacrifício, ela precisa ser profundamente compreendida por nós para não confundir com conceitos religiosos arcaicos que chamavam sacrifício a automutilação, que chamavam sacrifício a imolação, que chamavam sacrifício às torturas impostas. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando
do espírito que abre mão dos seus interesses pessoais e se devota ao outro, alargando a sua condição para que ele possa testemunhar a sua abnegação. No Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus é que nós façamos do nosso ressentimento o exercício do perdão e da reparação dos equívocos que trouxemos. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, perdoar aqueles que nos ofenderam e reparar com os mesmos, reconciliar com os nossos adversários, caminhar com ele 1000 passos para aprendermos a perdoar e mais 2000 para aprendermos a nos amar, esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, como nós vamos fazer uma analogia, por sermos da última hora, estamos atrasados. Então, o tempo que nós temos é preciosíssimo. E esse tempo requer de nós esse estado íntimo de sacrifício, porque senão nós não seremos os trabalhadores da última hora, estaremos num ritmo ainda moroso e sob o influxo da lei, que são dores e provações, caminharemos ainda como tem sido até agora o planeta de provas e expiações. Então, nós temos essa liberdade de deixarmos que a lei nos reja, provas e expiações, testemunhos. Ou o sacrifício, eu tenho só 1 hora, e nessa 1 hora eu preciso fazer o que eu não fiz em 11 horas, para que eu tenha paga justa, ou seja, para que eu tenha êxito reencarnatório. Essa é a paga justa. Para que eu chegue aos meus objetivos existenciais, que demoraram 30, 40 anos nos preparando para chegar aqui, indo na escola de Eurípides todos os dias, para que a gente pudesse receber esta feliz oportunidade. Mas para isso, o sacrifício, o espírito precisa estar talhado a se sacrificar, ir além dos seus limites, sempre. Porque o mundo nos diz, respeite os seus limites. E isso nos alenta. Vai um pouco mais a cada dia, um pouco mais, e o vigor virá. Porque quando trabalha no bem, não há perda de fluido vital, há um revigoramento, porque o fluido cósmico exuberante está aí. E vamos aulindo forças, aulindo forças, aulindo forças. Porque o espírito trabalhador é sempre vigoroso. Porque que vigor é esse? De onde ele tira a sua vitalidade? Da própria força do trabalho, sacrificando seus interesses pessoais. Chega um momento que nem mais podemos dizer que seja sacrifício, porque é uma alegria do espírito servir. Chega esse momento em que não há sacrifício, há um debruçamento sobre as tarefas árduas, né? Nós nos debruçaremos sobre os compromissos assumidos, com a dedicação, e aquilo começar a fazer parte, incorporar como sendo uma aquisição do espírito, né? E uma das características que nos detém, nos aprisiona à retaguarda ao nosso passado, são os apegos. E junto dos apegos, nós colocamos os excessos. E o Emmanuel faz uma pergunta para a gente refletir. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Parece tão simples, né? Mas o desapego se conhece quando nós reconhecemos que tudo o que fazemos é coletivo. Precisamos de muitos para que aquilo aconteça. É a soma de tarefeiros incansáveis, desencarnados e encarnados, mesmo em nosso lar, mesmo das nossas pequenas coisas, né?
Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Então, esse roteiro que o Emmanuel coloca, linha por linha, mereceria nós refletirmos em casa sobre isso, porque é uma forma de todo dia nós aferirmos se nós demos um passo em direção à construção destes valores. Porque não vai adiantar virmos na Casa Espírita todos os dias, 3 vezes ao dia, fazermos todos os trabalhos que a Casa Espírita nos oferece e sequer sermos trabalhadores da última hora, porque nos faltou essa ação transformadora a que viemos realizar na Terra. Vamos refletir. Nós gostaríamos de comentar um texto da Revista Espírita de 1864, intitulado Progressão do Globo Terrestre. Eu vou ler só um trecho para a gente ampliar nosso entendimento sobre o que a gente quer falar hoje. Então, começa assim: o progresso de todas as coisas leva necessariamente à transubstanciação. Olha a importância dessa frase. O progresso de todas as coisas leva necessariamente à transubstanciação. Ou seja, transformar uma substância em outra. E uma das primeiras frases que foram trazidas pela evangelização de espíritos, pela equipe de Eurípides, era que nós estávamos na Terra para que nós pudéssemos fazer as transformações perispiríticas necessárias ao nosso desenvolvimento físico, intelectual, moral e espiritual, né? E ele continua nesse texto assim: não só o ser humano, mas todas as suas produções, ou seja, as produções do globo, todas as suas produções, minerais, vegetais, animais, assim como seus gases, seus fluidos imponderáveis, também devem aperfeiçoar-se e transformar em substância mais depurada. Olha que espetáculo nós entendermos isso. Muitas vezes, em função da nossa capacidade de raciocinar, inteligência, escolhas, livre-arbítrio, etc. e tal, nós freamos o progresso. Nós detemos o progresso, para lá na frente sermos simplesmente empurrados pelo fluxo do progresso. Mas quando nós não fazemos essa interrupção voluntária, é natural que estejamos mergulhados na lei do progresso e tudo progride. Então, se até os gases, se até as substâncias mais sutis se transformam, e obviamente que nós vamos ver uma atmosfera da Terra se modificando de tempos em tempos. Houve um momento em que o predomínio dos gases era quase enxofre, né? E hoje é raro esse elemento na atmosfera, não que não exista, mas é raro. Tudo progride. Mas de que progresso que esse primeiro texto, primeiro parágrafo desse texto está falando? Do progresso material. Porque qual que é o objetivo mesmo? Qual que é o objetivo mesmo na Terra do progresso material? O progresso espiritual. Esse é o objetivo. Tudo vai se transformando, se modificando, para que nós possamos nos transformar espiritualmente. Para que chegue o dia, o momento, a hora, soe o tempo em que vai haver
vai ocorrer as profundas mudanças do ponto de vista moral. Mas será que a gente faz essa leitura, por exemplo, quando nós estamos, do ponto de vista físico, do ponto de vista material, bem estruturados, será que nós fazemos essa leitura? Bom, então se isso agora está estruturado, o que é que eu tenho que estruturar? A parte moral. Será que a gente faz essa leitura? Será que nós temos esse entendimento? Ou, na grande maioria das vezes, quando está tudo bem, do ponto de vista material, nós nos chafurdamos nessa materialidade para gozá-la sem limite e, com isso, estacionarmos, e às vezes por tempo incontável, numa materialidade que não é a finalidade última, e sim simplesmente o meio pelo qual nós vamos atingir a moralidade. Então, nesse texto ele continua: pelo trabalho, o homem aprende a conhecer e dirigir as forças da natureza. A princípio, as forças da natureza externa, para que no minuto seguinte do nosso processo evolutivo, nós possamos dominar e expandir as forças internas. Nesse texto ele fala bastante sobre mediunidade, que nós não vamos abordar nesse momento, que não é o assunto do nosso evangelho, mas ele mostra a evolução, inclusive, da mediunidade como potencialidade do espírito. Então, nós vamos aprendendo a lidar com as forças externas para chegar ao que interessa, que é o acesso às forças internas que o espírito traz. E aí ele continua que nesse processo Jesus encaminha para a Terra muitos espíritos, como nós já sabemos, que estiveram antes dele, para sinalizar esse avanço moral. E depois ele vem pessoalmente completar parte da obra, porque obviamente a obra não para ali, outros mensageiros vêm após ele, mas para inaugurar, na verdade, a era do Espírito. É Jesus que inaugura a era do Espírito. E trazendo o conteúdo de moralidade que nós teríamos que incorporar para inaugurar em nossa intimidade o tempo do Espírito, a era do Espírito, é evidente que muitos dos seus seguidores, dos seus colaboradores, não estando interessados, muitas vezes, em se desmaterializar, materializaram o conteúdo que ele trouxe e estabeleceram uma fé, um procedimento muito materializado de uma religiosidade totalmente externa, onde se compra e se vende coisas, inclusive a purificação da alma, onde se compra um lugar no céu, né? Nós passamos um período de compra e venda daquilo que Jesus trouxe para nós. Materializamos a ponto de vender e comprar, né? E obviamente que Deus, na sua infinita misericórdia, e Jesus tem sempre novos planos para nós e nos socorre o tempo todo. E agora, ante a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela chega no momento para que nós pudéssemos realmente iniciar de maneira definitiva a espiritualização da existência. De maneira definitiva. Sairmos daquelas ilusões de comprar e vender,
né? Sairmos daquelas ilusões de um materialismo. Olha, toma essa água fluidificada, ou come essa hóstia, ou faz tal coisa que você vai isso ou vai aquilo. Não é isso de maneira nenhuma, não é nada material que vai nos elevar. É lógico que uma água fluidificada, para um amigo espiritual que nos ama, onde ele modifica aquelas propriedades daquela água para nos beneficiar, ela tem uma propriedade terapêutica inquestionavelmente, assim como a hóstia e outros elementos, não tenha dúvida. Mas, quando esses elementos purificados adentram no nosso organismo e a nossa casa mental está entrovoada, todos aqueles elementos modificados perdem instantaneamente seu efeito. Da mesma maneira, quando Jesus lançava seu olhar, suas vibrações curativas sobre aqueles que vinham buscá-lo, que ele dizia, vá, mas não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então, naquele instante, os Espíritos recebiam aquele quantum de misericórdia para se curarem, e minutos depois, segundos, horas depois, já estavam totalmente contaminados outra vez, com o mesmo nível de doença ou uma doença ainda muito mais intensa. Tudo isso para dizer para nós que o tempo da ilusão terminou. Porque isso não resolveu, nada disso resolveu. Porque os nossos problemas agora, nesse momento da humanidade, definitivamente eles não são puramente de ordem física. Nós precisamos de orientação espiritual. E quando nós dizemos orientação espiritual, não é de maneira nenhuma alguém dizer para nós qual é o caminho, porque o caminho já foi apontado por Jesus. Nós outros não temos condição nenhuma de dar orientação, entre aspas, para alguém, porque a orientação é uma bússola. E essa orientação, ela vem pela consciência. O que vai nos orientar é a consciência. A orientação está dentro de nós, pela consciência. Mas a consciência não se desperta. A consciência não desperta se nós não estivermos num ambiente favorável para isso. Se nós não estivermos no trabalho que doravante, de maneira nenhuma, sobre nenhuma hipótese, em condição nenhuma, pode ser só material. Doravante, o nosso trabalho terá que ser orientativo, terá que ter uma direção, uma orientação, um sentido espiritual. E esse sentido espiritual é estabelecido pelo Evangelho de Jesus, que nos traz a direção, o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta nós sairmos por aí buscando, entre mil aspas, orientações. Deixa eu ver o que o Espírito tem para dizer. Provavelmente é um engodo. Provavelmente, irmãos, o que o Espírito que está na casa espírita, desencarnado, para orientar os encarnados, quanto ao que eles devem fazer ou deixar de fazer, é um engodo. É um engodo. Porque espírito superior não perde tempo com isso. Porque tudo que nos vicia faz parte do mal que nós trazemos dentro de nós. Porque se eu estou viciada a ir lá consultar o amigo espiritual da casa, isso não é um bem para mim, isso não é um bem para a casa que eu trabalho, isso não é um bem para ninguém.
Porque se toda vez que acontece alguma coisa, eu recorro a um espírito desencarnado, eu estou no engodo e alimentando outros com essa inverdade. Porque a nossa verdadeira orientação hoje, século XXI, é a consciência alimentada da verdade, trazida por Jesus. Essa é a orientação. Não que nós não podemos nos aconselhar com os amigos que nos amam, sim, com certeza. Sejam encarnados ou desencarnados, a gente conversa uns com os outros, sim, com certeza. Mas a orientação é de ordem divina, que vem da consciência. Então, dentro desse contexto, a gente continua amanhã para expandir esse entendimento do que seja esse trabalho espiritual pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo na Terra. É assim, ó, eu preciso me pronunciar como espírito em tudo aquilo que eu estou fazendo, num estado profundo de vigilância. Então nós vamos ampliando isso. Amanhã continuamos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de Te sentir a presença. Estamos aqui, Mestre amado, para rogar ao Seu coração que nos envolva, que nos estimule a despertar a nossa consciência. Sejamos nós os espíritos a aprender cada vez mais, a servir em Seu nome, Senhor, a nos entregarmos, nos dedicarmos a tudo aquilo que viemos realizar na Terra. Que sejamos nós aqueles espíritos a seguir o caminho luminoso que o Senhor traçou para cada um de nós. Que nesse instante, os bons espíritos que nos cercam possam ir até aquelas companhias registradas no caderno de vibração da nossa casa e das casas irmãs. E esses espíritos receberem do Seu amor, Jesus, receberem as vibrações de saúde e paz de que se encontram necessitados. Que aqueles espíritos que são pais, mães, filhos, irmãos, amigos, que ali estão registrados, possam receber nesta hora a presença generosa dos amigos espirituais, para que eles lançam sobre eles luzes e saúde. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E nesta hora pedimos, de joelhos postos ao chão, Senhor, olhando para o nosso país, abençoa os brasileiros, nossos irmãos que aqui estamos para realizar o que viemos fazer na terra, transformando essa nação na pátria do Evangelho. Que sejamos honestos, caridosos uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.